Doutor, eu estava pensando. Você nunca me contou muito sobre quem você realmente é. Sobre ser o último senhor do tempo. Ah, Daisy, tenho tantos lugares para te mostrar. O universo está cheio de possibilidades. Estava aqui pensando. Que tal um planeta com praias brilhantes ou um com florestas de cristais? Você disse que eu teria apenas uma viagem ao passado e outra ao futuro. Mas... e sobre você? Eu quero saber mais sobre como é ser um alienígena. Como você. Ah, eu. Não é hora para isso, Daisy. Coisas demais para resolver. E tempo de menos para explicar. O que está acontecendo? Ah, isso. Não é nada bom. Ela está saindo do vórtice. Mas não era para ser possível. Doutor, onde estamos? Fora do universo, Daisy. Novatio. Vamos lá, querida. Só mais um empurrãozinho. Você já passou por coisas piores, certo? Isso é só. Mais um contratempo. Doutor, talvez só precise de um tempo. Sabe, para se recarregar? Não é assim que funciona. A Tardes é viva, entende? Ela sempre responde. Talvez. Talvez se eu canalizasse energia das salas de baixo. Ou queimasse algumas delas para forçar um reinício. Acorda, vai! Não me deixa agora! Doutor, talvez. Talvez seja melhor a gente parar de tentar por um momento. Enquanto esperamos. Por que não conversamos? Conversar? Sim. Que tal me contar uma história? Algo sobre você, seu povo. Talvez. Sobre as aventuras que você já viveu. Pode ser que... sabe, de algum jeito, isso ajude. Eu geralmente prefiro manter as histórias guardadas. Muito do que vivi foi complexo, para dizer o mínimo. Mas talvez você esteja certa. Talvez conversar seja o que precisamos agora. Então, por onde começamos? Me fale sobre os Senhores do Tempo. Como era seu planeta? Gallifrey, um planeta dourado sob um céu alaranjado, torres altas e brilhantes, as mais belas que já vi. Havia tanto conhecimento, tanto poder, mas também havia medo e arrogância. Eu já vi nascer e morrer tantas estrelas. Conheci seres de toda forma e cor. Mesmo com tudo que perdi, eu ainda escolho continuar. E acho que é isso que torna quem você é, doutor.
um sobrevivente e, mais do que isso, um amigo. Então você tem 2 corações e, às vezes, se regenera, o que faz mudar o seu rosto. E também a personalidade, além de gênero e outras coisas. Por que não fala mais sobre eles? Sabe, os outros, você. Ah, meus eus passados. São como capítulos de um livro bagunçado, que eu mesmo não consigo parar de reler. Deixe-me ver se consigo resumir. O primeiro doutor era um velho rabugento com uma mente brilhante. Ele parecia mal-humorado, mas era cheio de curiosidade e talvez um pouco teimoso demais. O segundo doutor era o bufão com um coração de ouro, sempre com sua flauta, agindo como um tolo, mas por dentro ele era um gênio estrategista. Enganar os outros era sua especialidade. O terceiro doutor, um dandy de cabelos prateados, adorava dirigir carros e dar uns bons golpes de karatê. Talvez um pouco presunçoso, mas sempre prático. Agora o quarto, aquele chapéu ridículo e o cachecol. Ele era tão excêntrico quanto parece. Mas seu amor pela vida e pelo absurdo era contagiante. E você confiaria nele, mesmo que não devesse. O quinto, jovem e vulnerável. Um pacifista preso em um universo que exigia violência. Ele tinha um coração enorme, talvez grande demais para seu próprio bem. Então vem o sexto, o pavão da minha linha do tempo. Cores berrantes e uma língua afiada como uma lâmina. Ele parecia rude, mas, no fundo, só queria ser compreendido. O sétimo, misterioso e calculista. Ele adorava brincar com os inimigos. E às vezes com os amigos também. Sempre um passo à frente, mas carregava segredos demais. Oitavo era um verdadeiro romântico. Um amante da vida, da poesia e da beleza. Um pouco trágico, na verdade. Ele teve o azar de nascer em tempos de guerra. Falando em guerra. Doutor? Nono, o sobrevivente. Ele era ferido, irônico e sarcástico, como uma armadura contra tudo o que perdeu. Mas havia uma doçura nele, uma necessidade desesperada de redenção. Agora o 10º doutor. Que arrogante eu era. O homem que nunca para de correr. Charmoso, dramático e talvez um pouco vaidoso. Mas ele amava com todo o coração. Ele ainda apareceria de novo, o 14º doutor. 11º, o palhaço de gravata borboleta. Um velho em um corpo jovem, tentando esconder a dor com piadas e entusiasmo infantil. Mas quando ele parava, o peso que carregava... o 12º. Agora aqui está um rabugento. A versão roqueira, talvez. Um pouco áspero, mas com um coração que ardia, com paixão e empatia. Ele aprendeu a suavizar no final. A 13ª. Ela era um furacão, cheia de otimismo e energia, tentando encontrar luz, mesmo nos lugares mais sombrios, mas, às vezes, parecia perdida. Nossa, todos são incríveis. Teve o 15º e outros antes de mim. E olha que Senhores do Tempo só tem pelo menos 13 regenerações. Acho que estaremos velhinhos quando eu terminar de contar a minha história. Que tal você falar um pouco da sua? Bom, a minha história não chega nem perto da sua, doutor. Eu fui deixada em um orfanato quando era só um bebê. Nunca soube nada sobre meus pais, nem por que eles me deixaram lá. Eu imagino que deve ter sido difícil, Daisy, crescer sem ninguém pra contar. Foi, sim. As outras crianças do orfanato, elas não se aproximavam muito de mim. Eu sempre fui diferente, sabe? Enquanto elas brincavam juntas, eu ficava mexendo em máquinas, desmontando computadores antigos que o orfanato descartava. Desculpe, é que eu lembrei dos ciborgues. Tão obcecados com a perfeição que esquecem completamente a humanidade. Ciborgues? O que são eles? Uma das raças mais assustadoras do universo. Humanos transformados em máquinas, sem emoções, sem empatia. Apenas com um objetivo: converter todos em mais como eles. Continue, Daisy. Eu quero ouvir. Bom, depois de sair do orfanato, eu conheci uma senhora que trabalhava no museu. Ela foi muito gentil. Me deu emprego quando ninguém mais Daisy, dava. tá tudo bem? Sim, eu só. Atualizar. Daisy. Aguente firme. Vamos lá, garota. Só um pouco mais. Estamos quase lá.
Daisy, você tá bem? O que foi isso? Eu. Sim, acho que foi só uma recaída. Nada sério. Descanse, garoto. Você merece. Definitivamente estamos nos Estados Unidos. Como tem tanta certeza? É, você tem razão.